Vamos continuar falando de saúde. Você aí de casa, me diga uma coisa. Com que frequência você tem azia, queimação ou desconforto estomacal, dificuldade na digestão ou mesmo problemas com o excesso de gases que causam dor no peito? É bom ficar atento a esses alertas, porque todos eles são sintomas de doenças do aparelho digestivo que atingem 20% da população em todo o mundo. Mas uma em cada 10 vítimas, apenas delas, procura uma ajuda médica, Tice. Pois é, entre essas doenças estão a gastrite, o refluxo e a síndrome do intestino irritável, que são os temas do Você e o Doutor de hoje, com o nosso médico de família, Dr. Antônio Spreuser, que já está aí. Bom dia, doutor! Bom dia, Ticiane, bom dia, César Filho, bom dia, telespectadores. Prazer falar sobre as doenças do aparelho digestivo hoje, porque realmente é um pesadelo para quem sofre disso. Pois é, um prazer para a gente aprender com você, né? Hoje a gente vai aprender sobre as causas, os sintomas, tratamentos e prevenção desses vilões da saúde digestiva, né? E vamos começar por um problema, assim, que é o mais comum. Doutor, eu queria que você explicasse para a gente, uma forma, assim, simples e clara, do que é a gastrite. Bom, Ticiane, a gastrite, eu vou mostrar uma animação para vocês entenderem o estômago por dentro e o que causa a gastrite, né? Normalmente, aí vocês estão vendo o estômago, o líquido, né, que faz a digestão, o ácido. E agora eu vou mostrar a mucosa. A mucosa é essa gelatina, essa pele que envolve todo o nosso estômago. E às vezes ela pode ter um ferimento, uma úlcera. Isso pode até sangrar muitas vezes. E essa é a ferida que vocês veem. Então o ácido, todo o ácido que está dentro do estômago para fazer a digestão, pode lesar o estômago, pode causar uma inflamação. E aí sim a gente vai começar a ter os primeiros sintomas da doença, né? Então isso é muito importante entender. Eu queria até te pedir para você falar sobre as causas e os sintomas. A gente está com um painel aqui, eu queria que você explicasse para a gente direitinho, doutor. Tá bom. Então as principais causas da gastrite, né, que é essa inflamação que eu mostrei para você, é o estresse. O estresse é o número 1. Alguns medicamentos, como anti-inflamatórios e cortisona, a idade avançada, o excesso de álcool e de alimentos também. E doenças autoimunes como a síndrome e doença de Crohn, que pega todo o sistema gastrointestinal. Os principais sintomas é a barriga fica muito inchada, você tem náusea e vômito, queimação no estômago inteiro, às vezes você tem má digestão, quer dizer, todo o teu sistema abdominal, tua barriga, fica sofrendo. E a queimação e gases são os dois principais que muitas pessoas vão ao consultório por causa disso. Queima e formação de gases. Agora, então a gente tem que sempre pensar em o que fazer, né? A gente tem que sempre pensar no que fazer, mas como que é feito o diagnóstico dessa doença exatamente, assim, doutor? Então, o diagnóstico, Ticiane, a gente conversando com o paciente, a gente já mais ou menos sabe que é gastrite, mas a gente sempre acaba pedindo uma endoscopia, que eu vou mostrar para vocês agora como é feita a endoscopia. Normalmente a gente faz essa endoscopia com sedação, o paciente fica dormindo, o aparelho é introduzido no esôfago, ele desce no estômago, vai até o duodeno, e na televisãozinha que vocês estão vendo do lado, nós médicos acompanhamos o exame. E aí vocês estão vendo o esôfago, aí o aparelho vai entrar dentro do estômago. Se a gente tiver dúvida, se a gente vê uma lesão que pode ser uma lesão por bactéria, chamada Helicobacter pylori, a gente pode até fazer uma biópsia, tira um pedacinho para ver que tipo de lesão é. E assim também a gente faz o diagnóstico de gastrite, câncer de estômago, infecção com H. pylori, e a gente tem que fazer o quê? Tem que saber tratar agora, dependendo do resultado do exame. Agora, doutora, eu tenho uma dúvida. Tem algum tipo de remédio para combater essa gastrite? Então, tem sim, Ticiane. Quando você diagnostica e sabe que tem gastrite, o paciente tem sintomas importantes, a gente começa a dar lansoprazol, esomeprazol, bloqueadores do ácido. A gente tem que bloquear o ácido e fortalecer a mucosa gástrica, para que ele não tenha nenhum problema. Até antibióticos a gente tem que dar, se a causa for a bactéria Helicobacter pylori. A gente tem que matar essa bactéria. Essa bactéria mora na água e ela dá uma baita inflamação no estômago. Então esses são os principais remédios que a gente usa no dia a dia, né, no consultório. Mas será que dá para ter uma boa qualidade de vida mesmo a pessoa tendo gastrite, doutor?
Dá sim, Ticiane. O que a gente tem que saber é saber a prevenção da doença, né? Então, como é que a gente previne a gastrite? Com bons hábitos, sempre. Evitar alimentos gordurosos, faça várias refeições de 3 em 3 horas. Cuidado com bebidas que são ácidas, como a cafeína, o álcool. Hábitos saudáveis são fundamentais. E cuidado com remédio. O brasileiro é o povo que mais se automedica no mundo. Cuidado com anti-inflamatórios, cuidado com a cortisona. Isso aí é perigoso. Isso pode dar gastrite e pode levar até sangramento no estômago, entendeu? Essas são as características principais na prevenção da gastrite. Agora, doutor, depois da gastrite, eu queria que você contasse pra gente o que é o refluxo, que muita gente tem também e não sabe, né, esse desconforto. Então, esse aí é um tendão de Aquiles, viu? O refluxo muita gente tem e não sabe, então para isso eu vou mostrar para vocês o que é o refluxo gastroesofágico. Então eu vou mostrar uma animação que mostra o estômago, lá dentro tem o líquido, né? Você acabou de comer, o estômago está fazendo a digestão, aí vai descer a comida, ó, você está comendo, abre o esfíncter, aquela válvula abriu, fechou. O refluxo existe quando essa válvula não funciona, e aí vai voltar o ácido para cima. O ácido está subindo e pega o esôfago. O que acontece? O esôfago não tem proteção, então ele inflama e pode até sangrar. Isso chama-se esofagite. E se a gente não cuida da esofagite, pode virar até um câncer de esôfago. Então, por isso que o diagnóstico é fundamental e você tem que estar sempre com o olho aberto para as causas e sintomas desse problema aí. Então, eu queria que você explicasse até as causas e os sintomas, porque muita gente não sabe e corre esse risco, né, de repente ter um câncer, doutor. Tem toda a razão, Tícia. Então, vou enumerar para vocês os principais causas que dão a esse refluxo gastroesofágico. Então, a gente sabe que o esôfago e o estômago estão ligados, então esse ácido do estômago pode subir. Se você, por exemplo, come muito à noite, que não é aconselhável, cuidado com o cigarro. O cigarro, ele faz com que essa válvula fique muito aberta. E eu sempre falo de remédios, né? Esses anti-inflamatórios são muito importantes, podem até lesar o esôfago também. E sabe, Ticiane, agora que você tem e sabe as principais causas, a gente sempre tem que lembrar dos principais sintomas da doença, né? Tem muita gente que está na rua andando com tosse, secreção no pulmão e catarro e acha que é pneumonia, mas não é. Geralmente é azia, dor no peito, pode simular até um infarto, viu? A tosse é muito seca, o paciente fica rouco, de manhã acorda rouco, não sabe o que é. Dor de garganta, acha que é até um resfriado. De madrugada, volta a comida para o esôfago, a pessoa até acorda engasgando, porque é regurgitação. A garganta fica inflamada quando você vai examinar o paciente. E ele tem náusea. Então, muitas vezes, o refluxo, ele é presente, mas o paciente nem sabe que tem. Pensa que é um problema respiratório. Pensa que está roncando muito à noite. E não tem nada a ver com isso, né? Agora, ele também é descoberto através da endoscopia, o refluxo? Então, a endoscopia é fundamental para fazer diagnóstico, porque a endoscopia vai mostrar para a gente que o esôfago está inflamado. E aí sim dá para a gente fazer um tratamento adequado depois que você faz a endoscopia. Então é fundamental sim, a endoscopia ajuda muito a gente. E qual o tratamento que seria o ideal para refluxo, doutor? Então, tem os medicamentos mais modernos, né, que é o dexlansoprazol, esse é muito moderno esse medicamento, mas tem o esomeprazol também, tem remédios para secar o estômago, para não deixar voltar comida. Mas o fundamental é você lembrar que você tem que perder peso. Você tem que fazer atividade física para perder a barriga, perder o abdômen, porque senão sobe toda a comida mesmo à noite. Então, por isso que é fundamental a atividade física diária, ter uma alimentação balanceada, tomar muito cuidado com esse negócio de você comer à noite e ir para a cama, né? Então, tem as prevenções que são importantes nesse tema, Ticiane. É muito importante a gente sempre frisar quais são os tópicos da prevenção da doença. E tem alguma cirurgia também para refluxo? Tem sim. Tem várias cirurgias. Geralmente o que a gente faz, eu vou mostrar agora essa animação para você, é uma cirurgia que a gente leva o estômago e fecha o estômago lá em cima, né? Essa chamada cirurgia de Nissen. Mais modernamente tem essa peça que a gente coloca, que é um anel com esferas de titânio,
e a gente coloca esse anel e fecha, então a comida não volta. Quando a comida desce, abre essa válvula, mas ela não consegue voltar. É uma técnica mais rápida, também feita por videolaparoscopia, e começou na Clínica Mayo, em Jacksonville, a ser usada essa técnica, e já é usada no mundo inteiro. Mas, então, graças a Deus, o Brasil está muito bem aparelhado para fazer esse tipo de cirurgia. A gente só usa quando o tratamento clínico não funciona mesmo, Tici. Agora, doutor, tem como a gente prevenir o refluxo? Sim, as formas de prevenção é que eu acho que é fundamental a gente falar, insistir, porque vai depender da sua qualidade de vida. Então, toma cuidado, então controla o seu peso, não deitar após as refeições, sempre espera 2 a 3 horas, coloca 2 travesseiros para você ficar com a cabeça mais elevada, evita fumar, evita álcool, principalmente à noite, e o estresse, né? O estresse é um dos principais fatores das doenças gastrointestinais. Meu caro professor doutor Antônio Spreusser, já falamos dessa parte estomacal, vamos falar agora de quem tem a síndrome do intestino irritável. O que acontece com o organismo com pessoas que sofrem desse mal, doutor? Então, César Filho, prazer falar com você. Eu vou mostrar agora para vocês o intestino por dentro e vou mostrar 3 tipos de intestino. O primeiro é o funcionamento normal do nosso cólon, onde você tem as fezes elas vão normalmente, tem esse trânsito intestinal normal, a contração do intestino é normal. Agora, geralmente você pode ter uma alergia à lactose ou algum tipo de alimento, olha o que acontece, o intestino começa a contrair muito rápido e você tem muita diarreia. O contrário também é importante, às vezes você tem alergia a glúten, olha o que acontece, o intestino parece que fica paralisado, fica distendido, cheio de gases, você não evacua. Fica com a barriga muito distendida. Isso é a síndrome do cólon irritável. Agora, doutor, quais são as causas e os sintomas dessa síndrome, por favor? Então, as principais causas, César Filho, a gente sabe que quando o intestino nosso não funciona direito, principalmente pelo estresse, alergia alimentar à lactose, glúten, os hormônios, a mulher entra na menopausa ou problemas de tireoide, e outras doenças também, como a retocolite ulcerativa e doença de Crohn. São importantes índices para a gente saber. E os sintomas, né? O que a gente tem? Barriga sempre fica muito grande, fica muito dilatada, você não faz a digestão direito. E a sensação de inchaço é diária, 24 horas parece que você está com a barriga inchada. Produção de gases. E aí muito interessante, porque você pode ter ou diarreia, como eu mostrei, ou o intestino fica paralisado. Pode ter um dia diarreia e outro dia o intestino fica parado. Então é muito difícil, essa doença atrapalha muito a vida da gente. Doutor Spreusser, o diagnóstico é muito difícil, é preciso uma colonoscopia neste caso ou não? Então, César, a gente sempre começa com um ultrassom de abdômen, sempre exames de imagem, ultrassom, uma tomografia, uma ressonância magnética, mas muitas vezes a gente tem que acabar fazendo uma colonoscopia, porque esses exames que eu acabei de mencionar, muitas vezes eles só mostram que o intestino tem gases lá dentro. E fica até difícil de você ver o intestino por dentro, ver se tem algum divertículo, algum pólipo. Então a gente faz uma colonoscopia. O paciente fica sedado, o aparelho é colocado pelo reto e a gente começa a subir, vai pelo cólon descendente, pelo transverso, vai até o ascendente, vê onde é que está o buraquinho do apêndice, entra até no intestino delgado. E se precisar, a gente faz até uma biópsia do intestino para saber que tipo de lesão esse cólon tem. E aí a gente faz o diagnóstico. Uma vez realizado o diagnóstico, como é feito o tratamento, doutor? O tratamento a gente começa com medicamentos anti-inflamatórios intestinais, como a mesalamina, alguns corticoides. A gente faz até enema com corticoide para tirar a inflamação intestinal e até o emprego de anticorpos monoclonais, né, que a gente está usando agora para a Covid-19. E além disso, a gente tem que saber que mudar a qualidade de vida da pessoa. Tem que se alimentar melhor, tomar mais água, comer de uma forma mais equilibrada, com salada, legumes, evitar os alimentos que dão alergia para a pessoa. Muitas vezes você sabe que a família toda tem intolerância à lactose, então precisa tomar cuidado com todo tipo de alimento que você coloca na boca, entendeu, César? Agora, para quem sofre com isso, doutor, quais são as recomendações? Aliás, tem cura ou apenas tratamento?
Então, tem tratamento, a cura é difícil, mas tem tratamento e a prevenção é fundamental, César, porque em termos de prevenção da doença, a gente sabe que o dia a dia do paciente é um pesadelo. Então, o que a gente faz? Primeiro, controle de ansiedade e estresse com terapia, praticar atividade física, tomar bastante água, evitar o consumo de bebida alcoólica e manter uma dieta saudável no dia a dia. E esse ansiedade e estresse que eu estou falando é fundamental. Muitas vezes tomar um antidepressivo, tomar um medicamento para ansiedade, fazer terapia, como eu falei, é porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, César Filho. Então a gente tem que tomar muito cuidado do cérebro e do nosso intestino. Além de uma consulta, é uma verdadeira aula do professor Dr. Antônio Spreusser. Doutor, muito obrigado, viu? Uma ótima semana aí para o senhor. Até a semana que vem, Obrigado, se Deus César. quiser, com mais uma consulta Obrigado, totalmente Tício. gratuita para o público do Hoje em Dia. Um grande abraço.